Assim, a gente tirou um pouco dos heads, então é, o net acaba subindo dado o delta dessas opções. E a gente adicionou um ou outro papel que o mercado também acabou dando chance, né? Então, acho que um exemplo disso é a TOTUS. Chegou em 2018, quando ainda no outro fundo, né? Quando ninguém gostava do papel. Acho que na época eu lembro que a gente tinha que falar, explicar o que que era SaaS. Hoje Tudo, todo né? mundo entende, né? Mas ali eu lembro que deu uma oportunidade, né? A empresa chegou a negociar 15 vezes earnings, ninguém gostava desse setor e não sabia o que que era a empresa. Tava tendo uma troca de gestão, Uhum. tinha várias coisas micro que ajudavam ali. Mas de lá para cá o papel foi tendo um re-rate, né? O lucro dela foi subindo de forma significativa. Mas só para vocês terem uma ideia, o lucro lá na época eram 150 milhões, e a ação multiplicou por 3, né? Então, se o lucro tivesse multiplicado por 3, seria mais ou menos o mesmo PI. Na verdade, a conta é um pouco mais complexa também, o lucro foi mais que isso, mas teve emissão de ações, a gente deveria olhar o EPS, mas resumo da ópera, assim, a ação foi tendo um re-rate, né? Saiu de menos de 20 vezes, chegou a bater quase 50 vezes lucro. E aí, com a realização que ela vem tendo, e curiosamente semana passada também realizou um pouquinho mais mesmo com essa alta de mercado, ela voltou a negociar próximo de 20 vezes lucro. É um ativo que é muito difícil a pessoa, ou a empresa, né, no caso, deixar de usar. Eles conseguem repassar preço, mesmo se tiver aumento de impostos, toda essa discussão do IVA, os contratos já prevêem gross SAP automático, né, ou seja, o repasse automático. Potencialmente e provavelmente a empresa pode até se beneficiar disso, visto que ela tende a se creditar de algumas coisinhas que ela não se acredita hoje. É difícil encontrar uma empresa que, aliás, eu acho que eu não encontrei nenhuma até hoje ainda, mas que você pode dizer que pode se beneficiar de toda essa confusão do IVA. E outro dia, por exemplo, dá para ver lá no release da Multilaser como é difícil trocar de RP, né, de sistema. Se você lê lá o press release que eles soltaram na divulgação do quarto T, você vê que dá até dó, assim, do trauma, da dor que a empresa está tendo, perdendo vendas, isso num momento já de dificuldade da empresa. Então você vê a essencialidade do negócio, a qualidade do business, e tem uma certa inércia também lá, essas vendas seja as vendas novas ou mesmo os reajustes da base atual, que na verdade é o mais relevante para a empresa. Então a empresa não muda muito a cara dela, ainda mais no estágio atual, e tem algumas opcionalidades que estão fora da conta. Então a gente vem ainda adicionando um pouquinho mais de risco, mas em coisas que a gente tem muito conforto ainda e num valuation atrativo, né? E nessa questão macro, só para completar, assim, além dela ter ficado cara, a gente chegou a zerar em determinado momento porque o vento, né, utilizando as palavras que a gente falou anteriormente, começou a ficar contra, né? Quando os juros começou a subir, todos esses ativos de tecnologia, duration longa, sofreram, né? E agora que a gente volta a falar de queda de juros, a gente encontra uma empresa boa, de qualidade, que talvez seja a única que ganha com essa história do EVA, do IVA, né? Fazer uma confusão Já aqui, confundiu. né? Essa o Werner entendeu, que adora falar do EVA. Pois é, mas bom. Deixa eu eu tenho uma pergunta de TOTUS, mas então... Não, mas só duas coisas. Uma tecla SAP. Sabe o que é SaaS? SaaS é o Software as a Service? Isso. E o ERP? E o SAS? RP? ERP. ERP, eu não sei a sigla disso, mas É o software que as empresas usam para... Mas é uma sigla, ERP? É uma sigla. Eu também não sei o que dizer, mas é tá. uma sigla. Quem É o software que as pessoas... Só um ponto aqui para complementar o ponto do Gustavo. Quando a Equatorial implementou um SAP, a Equatorial teve muitos problemas. Acho que é uma das melhores empresas do Brasil, né? Então imagina as outras, né? Então é um negócio complexo. Toda empresa passa é bem duro. A minha pergunta sobre TOTUS, aliás... O resultado da Equatorial na época foi bem ruim também. Tem muito tempo. Por causa do ERP? Quando foi trocar o sistema. Foi legal você falar de TOTUS, porque no episódio que a gente fez, o último episódio que a gente fez de ações foi com o Elmer Ferraz, da recém-chegada na Verde,
E ele ficou 7 anos no Itaú e agora tá chegando na Verde, né? E a gente passou boa parte do episódio falando como é que é implementar a sua filosofia, a sua cultura e até as suas ações que você tinha lá no Itaú numa nova gestora, com uma nova equipe. E aí ele deixou bem claro ali que ele gostava muito de TOTOS, porque ele teve TOTOS acho, quase o tempo todo que ele foi gestor lá no Dunamis. E aí ele estava no processo de convencimento dos analistas da Verde para colocar TOTOS ali, né? Achei curioso. Nessa altura já devem ter comprado. Não sei, né? A minha pergunta sobre isso é até pelo fato dela ser uma empresa até com uma qualidade maior do que outras empresas na Bolsa, se no momento de fechamento de juros e o mercado der uma rampada aí para cima, se ela não ficaria para trás, se isso chega a ser uma preocupação, enfim. Acho que não, acho que na verdade essa empresa aí, as empresas de crescimento em geral performam um pouco melhor nesse fechamento de juros. Mas ela ainda se considera uma empresa de crescimento. Sim. Que eu pensei até que pela dificuldade de você trocar software e tudo mais, ela já tinha meio que uma... Não, de fato assim, o crescimento dela vai desacelerar por uma questão de base, né? Mas ela, à vista ainda, tem um duration um pouquinho mais elevado ainda. Eu acho que ela tá no meio do caminho, né? Essas empresas de varejo aí, de forma geral, que nem geram caixa aí, sei lá, 90 e tantos % do valor tá na perpetuidade, quando tem valor, inclusive, né? Outro ponto importante. Ela tende até a se beneficiar, que foi isso, assim, quando o juros subiu aqui e no mundo inteiro, esse setor de tecnologia sofreu, né? Então, acho que agora ela pode se beneficiar também nesse ponto. E ainda sobre TOTOS, aliás, já entramos no bloco de falar das teses, né? Já começou, então já... Tá. Você falou que tem algumas opcionalidades. Quais são? E eu não sei se eu entendi por que ela se beneficia de toda essa questão do IVA. Na teoria, ela, basicamente assim, nessa questão do IVA, quem não conseguir repassar o preço, como de forma geral todo mundo tem um aumento de imposto, quem não conseguir repassar o preço se prejudica. Só que como também tem esse mecanismo de créditos e débitos, no final do dia, a equação é o quanto você consegue repassar e o quanto você passa a se creditar, tá? No caso dela, dada a essencialidade e até o fato, que eu acho que é super importante, ela tem nos contratos já estabelecido que tem o gross-up dos impostos, ela repassa tudo automaticamente. E ninguém consegue desligar um RP no dia seguinte. Então ela tem um poder de barganha relevante, né? E é importante ter esse negócio de estar no contrato, porque vamos pegar um outro setor que nem todo mundo está adaptado, né? Os shoppings. Existem shoppings que já se prepararam um pouco mais, então colocaram nos contratos essa cláusula do gross-up dos impostos, e tem shoppings que não se prepararam tanto assim nos últimos anos e não tem essa cláusula. Então a diferença é o seguinte, por mais que seu cliente possa ter muito poder de barganha, né? Uma coisa é você ter que falar lá pro seu cliente, vou reajustar, a outra coisa é o seu cliente ter que ir lá bater na sua porta e falar, me dá o desconto. Então só isso já muda. Mas no final do dia o que importa é o poder de barganha de cada um na cadeia. E a expectativa de todo mundo é que o setor de serviço pague mais imposto, né, quando vier a reforma. Isso. Aí a outra coisa agora importante, né? Não, só para completar esse ponto. Como grande parte dos clientes da TOTOS são empresas, as empresas conseguem se creditar desse imposto, desse gross-up, né, eventual que pode acontecer. Então isso faz com que no final do dia possa não ser um custo adicional para elas. É claro que assim, se o seu cliente é uma empresa de lucro real, ela se acredita. Se for um lucro presumido, isso não vai acontecer. Como no caso da TOTOS são médias empresas, em geral empresas do lucro real, todo mundo se acredita. Mas de qualquer forma, nos contratos já tem a questão do gross-up de impostos. Gross-up é um aumento, né? É aumento, isso. Tá. E do lado de fornecedores, mão de obra, óbvio que depende de como vem a legislação, ele pode se creditar de coisas que hoje ele não se acredita. Então, se isso acontecer, ele pode ser até net ganhador nessa questão, olhando exclusivamente para a questão do RP, né, do core business deles. E aí, na sua segunda pergunta, né, Salomão, acho que assim, a gente não está vendo algumas opcionalidades sendo precificadas hoje de novo, né, lá atrás. E que eu acho que não é nem tanta opcionalidade. Se em 2018 a gente falava de fato de opcionalidades, que era talvez parte CRM, Business Performance, que eles chamam, ou
a história de fintech, que internamente a TOTVS chamou de TechFin, etc. Isso daí são coisas hoje que já são negócios lá dentro com um tamanho bacana que a gente acha que não estão sendo precificadas. E algumas outras coisas como a joint venture que a TOTVS fez com a B3, onde a B3 injetou capital e na nossa visão a TOTVS colocou os piores ativos dele lá, né? Era o negócio menos charmoso que eles tinham, que não crescia tanto, etc., sem grandes vantagens competitivas. Isso também não está sendo precificado. Bom, só para dar um update, estava olhando aqui, 12 meses, 22% de queda a TOTVS. Nesse ano ela está meio que de lado, pelo menos no momento que gravamos, caindo 1,5%. E, bom, empresa que está em queda no curto prazo, né, e no médio, e lá no prazo mais longo aí tá praticamente de lado, né? O quê? Sério que você acabou de ver um vídeo do Market Makers e não tá inscrito no canal? O que custa se inscrever, deixar um like e apertar o botão do sininho para receber uma notificação toda vez que a gente publicar um conteúdo novo? Além disso, você treina o algoritmo do YouTube para levar esse conteúdo para mais pessoas interessadas em finanças. Então, faz a presa e deixa o seu inscreva-se aqui.